Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Que bom que você está feliz. Querido Santo de Deus, também estou muito feliz de poder estar aqui cooperando com os irmãos essa noite. É uma alegria e uma honra estar aqui essa noite, mas é uma dádiva voltar. Querido Santo de Deus, pega a sua Bíblia comigo, dá um salto ao capítulo 7 do livro de Amós, verso de número 12. Vai lá ao livro de Amós, capítulo 7, verso de número 12. Enquanto você está procurando, eu quero desde já louvar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe ao pastor Adão. Mas o pastor veio com um topete bonito hoje. Tentei colocar um aqui, mas não deu muito certo. Então penteei de qualquer jeito e vim. Pastor, obrigado, tá bom, é uma alegria estar aqui. Deus abençoe o senhor, a sua casa, sua família, a sua esposa. Capítulo 7 de Amós, quem achou o texto diz amém. Só 2 pessoas achou e eu ouvi daqui. Quem achou diz amém. Quem não achou é só olhar para cá, para frente. Verso 12, o texto diz assim: mais tarde Amazia, a minha tradução é um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Eu vou ler primeiro na minha, depois eu leio na sua. Mais tarde Amazias expulsou Amós, dizendo: vai-te, ó embora, ó vidente, retira depressa e vai profetizar em Judá, e vai ganhar o teu pão lá com as tuas palavras. Verso de número 13, o texto diz assim: mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Verso 14, diante disso, eis que Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, nunca fiz parte de escolas de profetas, eu sou apenas um boiadeiro, um cultivador de sicômoros. E você diz amém. Antes de você se assentar, calme, não se assente. Você vai procurar 3 jovens aí, 3 jovens, 3 pessoas, 3 crentes, 3 adorador, e você vai liberar uma palavra profética para 3 pessoas. Quantas pessoas? Quantas? Agora eu vou te dar um conselho. Você vai profetizar para quem está animado essa noite. Eu sei que é final de ano, é domingo, o dia foi corrido, mas me falaram que hoje era um culto de jovens. E jovens têm energia ou não tem? Tem. Aqui tem, eu sei que tem. Em alguns lugares, a gente vai para alguns lugares por aí, que tem jovens que têm espírito de ancião. Você olha para ele e você fala: e aí, jovem, cadê a força? Um desânimo tão grande, que só de olhar para ele deixa a gente cansado. Aí você vai procurar 3 jovens, e ainda que esse jovem esteja cansado, você vai pegar ele, chacoalhar ele, até ele se ligar, se acordar, e aí você vai profetizar uma palavra para ele. E a palavra que você vai profetizar para 3 pessoas é a seguinte: continue carregando o seu fardo. Diga isso para 3 pessoas: continue carregando o seu fardo. Para 3, continue. Se você quer finalizar esse ano carregando o seu fardo, se assente, mas libera a maior glória que você já deu essa noite. Com a permissão do pastor, posso chamar o pessoal para vir aqui me ajudar? Teclado, vem aqui me ajudar, vem baterista, vem todo mundo, vem me ajudar, que eu gosto de pregar com esse povo assim, eu gosto demais. Queridos santos de Deus, acabamos de ler um texto sagrado que se encontra ao livro do profeta Amós, capítulo 7, a partir do verso de número 12. A verdade é que esse texto, ele é um pouco oculto, um pouco escondido, e não porque ele está simplesmente próximo ao meio da Bíblia. A verdade é que a história de Amós, ela é escondida na Bíblia, talvez que um pouco oculta, porque de fato a vida de Amós é uma vida escondida em Deus. Quando eu percebo que a vida de Amós é uma vida meia que oculta,
eu percebi que Deus decidiu lhe entregar uma chamada, uma obra, para uma pessoa que estava escondido, para uma pessoa que estava em oculto. O engraçado é que quando Deus decidiu chamar Amós, Deus chama Amós de uma cidade chamada Tecoá. E Tecoá é uma cidade onde Amós, ele desenvolve o seu ministério e também desenvolve a sua profissão. A Bíblia diz ao capítulo 1 de Amós que Amós ele vai desenvolver a habilidade de cuidar de sicômoros, de cuidar de figos silvestres. Lá ele desenvolve uma profissão que a maioria não gostaria de desenvolver. E Jonathan, por que Amós ele vai desenvolver uma profissão que a maioria não gostava de desenvolver? Porque se você for parar para estudar sobre a árvore de sicômoro, você vai perceber que a árvore do sicômoro é uma das poucas árvores que ninguém perdia tempo plantando ela, ninguém perdia tempo regando ela, ninguém perdia tempo colocando a semente do sicômoro na terra. E Jonathan, por quê? Porque a árvore do sicômoro que Amós cuidava, semelhante à árvore de Lucas 19, a mesma árvore que Zaqueu subiu, ela é uma árvore que ela dá frutos, porém, os seus frutos não geram amadurecimento. A árvore do sicômoro é uma árvore que ela dá frutos verdes no galho, porém, os frutos caem podre no chão. Ele não passa por um processo chamado de amadurecimento, mas Amós vai desenvolver essa profissão e cuidar do que a maioria não gostaria de cuidar. Não foi semelhante o que Deus fez na vida de Amós. Ele cuida de uma pessoa que a maioria não cuidava também. A Bíblia diz então que Amós ele nasce em uma cidade chamada Tecoá. E lá em Tecoá, Amós ele desenvolve essa profissão. Mas também Amós ele vai desenvolver uma habilidade de cuidar de ovelhas, pastorear gados. Amós ele vai desenvolver um ministério na sua vida. O engraçado, gente, é que quando Deus decidiu chamar Amós, Deus não perguntou se Amós tinha vontade de ser escolhido. Quando Deus entregou uma chamada na vida de alguém que estava em oculto, Deus não questionou a vontade de Amós. E Jonathan, Deus não questionou? É claro que não. Quando eu percebi que Deus não questionou as vontades de Amós, os desejos que Amós tinha, eu logo tive a facilidade para entender que quando Deus escolhe uma pessoa, na maioria das vezes Deus não pergunta se a gente quer. Deus, ele não questiona os nossos desejos. Jonathan, você está me dizendo que quando Deus decide escolher alguém, Deus ele não pergunta, não questiona as nossas vontades? É claro que não. Eu vou te falar pelo menos um texto que eu tenho certeza que você conhece. Em Marcos capítulo 3, verso de número 13. Olha só o que o texto diz. Jesus subiu ao monte das oliveiras e chamou para si os que ele quis. Em Marcos 3, verso 13, Jesus vai fazer as suas primeiras escolhas de 12 homens que primeiro não pediram para ser escolhido, segundo, não tinha potencial para ser escolhido, terceiro, 12 homens que estavam em oculto, escondido, não estavam em evidência. Eu vou te falar pelo menos 3 homens que você conhece. O primeiro homem que Jesus escolheu, ou um dos primeiros homens que Jesus escolhe, que não pediu para ser escolhido, foi um homem chamado Simão. Para quem tem mais intimidade com a Bíblia, conhece o Simão como o Pedro. E para quem tem mais um pouquinho de intimidade com o texto sagrado, conhece o Simão, o Pedro, como o Pedrão. E o engraçado, gente, é que Pedro, se você pesquisar sobre a vida dele, pastor Adão, você percebe que o Pedrão, ele é um homem sanguíneo, nervoso, estressado, histérico. O negócio com Pedrão não resolve você conversar pacificamente e Pedro só ouvir os seus problemas sem no mínimo a pressão dele subir, ele logo querer saber do assunto. Não, Pedro é nervoso. Quem sai no tapa com Pedro?
quem discute com Pedro, no mínimo, perde uma orelha. O negócio com Pedro é assim: brigou comigo, não foi com a minha cara, eu puxo a espada, tiro da bainha e corto a orelha. A pergunta que eu fiz foi: como pode Jesus escolher um homem que, primeiro, não pediu para ser escolhido? Segundo, como pode Jesus ter escolhido, pastor, um homem estressado, histérico, sanguíneo? Eu digo por mim, eu, Jonathan, sou uma pessoa que me estresso um pouco que fácil. Quando eu vejo alguém estressado perto de mim, se eu ver ela estressada, fazendo bagunça, chabu, barraco, eu me estresso também. Eu fico estressado com o estresse de outras pessoas. A minha esposa está aqui, ela me conhece, ela sabe. Quando eu vejo alguém estressado perto de mim, eu saio de perto, porque eu sei que eu vou me estressar também. Mas o texto diz que Jesus chamou Pedro estressado. Segunda pessoa que Jesus escolhe sem ter pedido para ser escolhido é um homem chamado Judas Iscariotes. Para você que conhece o tal do Judas, você sabe que Judas, ele é um homem muito inteligente. O QI de Judas é alto. Ele tem habilidade com números, matemática, ao ponto de se tornar o tesoureiro de Jesus. Tudo aquilo que Jesus recebia de doação, de oferta, era esse Judas que tomava conta. Só que Marcos 3:13, a parte B, o texto diz: e Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e dentre que eles quis foi o tal do Judas espertão. Só que se você for ler em 1 Coríntios capítulo 11 verso 23, o texto vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu o pão, e tendo dado graças, o tal do Judas, o tal do inteligente, estava nessa ceia, estava naquele cenáculo. E a noite que Jesus partia o pão, era a noite que o Judas inteligente estava trocando Jesus por 30 moedas de prata. Eu logo percebi que Judas é o tipo de pessoa que tem inteligência na mente, mas não tem lealdade no coração. A principal importância de Judas aqui é: eu perco a pessoa de Jesus, eu perco os benefícios que Jesus me dá, mas eu não posso perder o ouro e a prata que ele me proporciona. Terceira pessoa que Jesus escolhe é um homem chamado Tomé. Você que conhece a história de Tomé, você sabe que na ascensão, após a crucificação, Cristo se apresenta para Tomé ao ponto de Tomé olhar para Jesus e dizer: se realmente és tu, me mostre as feridas em suas mãos que foram feitas pelos cravos. Gente, o engraçado é que Tomé, ele andava com Cristo de manhã, Tomé andava com Cristo, pastor Adão, de tarde, Tomé andava com Cristo, pastor, de noite. E detalhe, Tomé ouvia Cristo pregar. Vou te dizer uma coisa: Cristo não é um pregador igual eu, que talvez cansa, é chato. Cristo, ele é a própria palavra viva. Então Tomé, ele não ouvia qualquer pregador, ele estava de manhã, de tarde e de noite com a própria palavra viva. Só que o engraçado é que na ascensão de Cristo, quando Cristo se apresenta para Tomé, Tomé está dizendo: eu andei contigo de manhã, eu andei contigo de tarde, eu andei contigo de noite, mas o fato de me ouvir a palavra não significa que eu conheço a voz do dono da palavra. Tomé está dizendo que estava de manhã, de tarde, de noite com a palavra de Cristo, mas quando Cristo queria o encontrar, Tomé não sabia quem era Cristo. A pergunta que eu fiz é: por que que Jesus escolheu 12 homens, e dentre os 12, 3 homens que não tinham potencial e não pediram para ser escolhidos para andar com ele? O texto responde, Marcos 3:13, e Jesus subiu ao Monte das Oliveiras e chamou para si os que ele quis. O texto não diz que Jesus chamou para si aqueles a quem tinha ali indicado.
O texto não diz que Jesus chamou para si aqueles a quem entregou um currículo na mão de Jesus. O texto não diz que Jesus chamou os que ele quis, a quem deu uma indicação nos méritos que carregava. O texto diz: e Jesus chamou para si os que ele quis. Aí eu entendi que Jesus chama quando e quem ele quer, sem pedir a nossa importância, desejos ou vontades. Quando Jesus chama os 3 ou os 12, ele chama porque ele quer. Vou te dizer uma coisa: tem gente que olhou para você e disse: Deus poderia ter escolhido pessoas melhores, Deus poderia ter escolhido pessoas mais capacitadas, Deus poderia ter escolhido pessoas com mais méritos. Mas Jesus está dizendo para alguém essa noite, para algum jovem que chegou aqui: eu te chamei porque eu quis. Quando Jesus te chamou, ele não olhou para o que falaram de você. Quando Jesus te chamou, ele não pediu opinião para suas redes sociais. Quando Jesus te chamou, ele não olhou para qual faculdade você estava cursando. Então, quer um conselho? Se eu estivesse no seu lugar, eu já teria pelo menos dado 2 glórias para os céus. Por quê? Porque Jesus te chamou e chamou porque ele quis. Ele não errou na escolha, ele não errou quando te chamou. Não foi diferente na vida de Amós. Ao capítulo 1, Jesus também chama, ou Cristo chama Amós porque ele quis. O texto diz que Amós ele nasce em uma cidade chamada Tecoá. E na cidade de Tecoá ele desenvolve o seu ministério e a sua profissão. Eu parei para pesquisar, pastor, a palavra Tecoá, a cidade de Tecoá, e eu percebi que Tecoá no original significa lugar da firmeza, ou lugar que é firme. Eu entendi que Amós está crescendo, desenvolvendo a sua vida profissional e ministerial em Tecoá, e Tecoá é um lugar forte. A pergunta que eu fiz é: por que Amós cresceu em Tecoá? Eu parei para ler um pouco mais, logo entendi que Amós crescia em Tecoá porque ele estava em um ambiente que tinha firmeza. E cá para nós, gente, é fácil ou não é você crescer em um lugar que é firme? É fácil ou não é você crescer e desenvolver a sua vida em um ambiente que você sente firmeza? Ninguém procura o ministério que não dá firmeza para ele. Ninguém procura uma empresa que não lhe traz firmeza para ela. Ninguém procura um casamento que não lhe dá firmeza para ele. Então Amós está crescendo em um ambiente que ele tem firmeza. Cá para nós, quando eu percebi que Amós está crescendo em um lugar que é firme, eu logo entendi que é fácil crescer aonde a gente tem apoio. Mas a Bíblia diz, ao capítulo 1, que Deus chama Amós e tira ele de trás das portas das ovelhas. Ele tira Amós do rebanho das ovelhas. Quando Amós ele sai do meio do rebanho das ovelhas, está cheirando a lã, está cheirando a ovelha, e Deus decide o chamar. Alguém escondido que está crescendo no ambiente de firmeza. Deus vai dar 5 visões para Amós. Não é à toa que Amós ele fica conhecido como profeta das 5 visões. Deus dá 5 visões para Amós, que vai desenvolver o seu ministério, não só em Tecoá, mas por onde ele passa. Deus dá a visão do gafanhoto, Deus dá a visão da espada cravada no trono, Deus dá a visão do prumo, Deus dá a visão do fim do verão e dá a visão do cesto vazio. São essas 5 visões que vai marcar a vida de Amós. Só que o engraçado, gente, é que chega ao capítulo de número 7. Chegando ao capítulo de número 7, pastor, o texto vai dizer que Deus dá 2 visões para Amós. A primeira visão que Deus dá para Amós ao capítulo 7, verso de número
capítulo 7, é uma visão de um prumo no meio da nação de Israel. Gente, o engraçado é que Deus vai mostrar essa visão para Amós. E Amós olha para Deus e Amós pergunta: o que é que significa esta visão? Deus vai olhar para Amós e vai dizer: esta visão significa que na nação de Israel eu vou colocar as minhas medidas. Só que aqui que está o interessante: a nação aonde Deus está colocando um prumo está localizada numa cidade onde ele foi arrastado pelo Espírito, ao capítulo 7, chamada Betel. Lá em Betel, o prumo de Deus está posto. A pergunta que eu fiz foi: por que Deus vai colocar a medida na nação de Betel? Por que Deus vai colocar as medidas na cidade de Betel, aonde Amós está? Eu percebi que em Betel, aonde Amós foi levado pelo Espírito de Deus, há um rei, e esse rei tem muita fé, porém pratica a sua fé do jeito errado. É um rei chamado Jeroboão, e Jeroboão ele tem muita fé, só que ele levanta deuses de pedra, deuses de madeira, deuses de barro. Rei Jeroboão é um rei que tem fé, mas deposita e pratica a fé do jeito errado. Só que o que mais me intriga é que Jeroboão ele está reinando, governando dentro de Betel. E se você for pesquisar a palavra Betel no original, significa casa de oração. Olha para esse crente que estiver do seu lado e diga: Betel é a casa de oração. Não, você nem disse, diga: Betel é a casa de oração. Aí eu entendi o porquê Deus colocou o prumo em Betel. Primeiro, Deus vai colocar o prumo em Betel. Por quê? Porque em Betel tem um rei que tem muita fé, mas está levando o povo a praticar a fé do jeito errado. Segundo, ele não está levantando deuses estranhos em qualquer lugar. Ele está levantando deuses estranhos em Betel, ou seja, na casa de oração. E eu quero ver quem vai pegar esse negócio. Se tem uma coisa que Deus nunca dividiu, nunca dividirá, e até hoje Ele não divide, é a sua glória com o Senhor, ninguém. Então, Jonathan, por que Deus vai colocar as medidas em Betel? Primeiro, porque em Betel, na casa de oração, tem um rei que está dividindo a glória de Deus com o Deus de D minúsculo. E cá para nós, daqui para lá, de Betel para fora, quem dá as medidas é você. Mas de Betel para dentro, não tem Deus com D minúsculo que governe. De Betel para dentro, quem dá as medidas ainda é o Deus, Senhores dos Exércitos. Vou te dizer uma coisa: no ano que a gente vive, tem muitos Jeroboões por aí, que ele acha que quem dá regra em Betel é ele. Mas vou te dizer uma coisa que vai doer para você. Na casa de Deus, se tem uma pessoa, e a única pessoa que dá as regras todas, esse alguém ainda é chamado Jesus. Pastor, tem gente que acha que ele dá regra em Betel, mas vai doer o que eu vou dizer. Pregador na casa de Betel não dá regra. Cantor na casa de Betel não dá regra. Músico na casa de Betel não dá regra. Mídia na casa de Betel não dá regra. Gente na casa de Betel não dá regra. Vai doer, mas não estou nem aí se tu não der glória. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo é que tem gente que acha que governa e dá regra em Betel, mas quando a gente chega aqui, você não manda no que você vai cantar ou deixar de cantar.
Você não manda no que você vai pregar ou deixar de pregar. Eu estou pregando para dois grupos aqui. O primeiro grupo é o grupo que acha que ele dá a medida na casa de Betel. Então ele chega aqui e ele chega aqui dizendo: se não for o louvor que eu quero, eu não adoro. Se não for o pregador que eu quero, eu não adoro. Se não for do jeito que eu quero, eu não adoro. Mas estou pregando para jovens aqui que entendeu: quem dá a medida não sou eu. Quem dá a medida ainda é Deus. Então se Deus mandar eu marchar, eu marcho. Se Deus mandar eu chorar, eu choro. Se Deus mandar... Olha lá, tem alguém, entendeu? Pega na mão desse crente que estiver do seu lado, por gentileza. Diga: de Betel para fora quem manda é você. De Betel para sua casa quem manda é você. De Betel para sua empresa quem manda é você. Mas da casa de Deus para dentro quem manda ainda é Deus. E se Deus falou chora, chora. Adora, adora. Faz, faz. Quem vai entender aqui que as regras é dele, levanta a mão direita, a esquerda e libera o toque. Levante o dedo para cima, por gentileza. Aponta no rostinho bonito desse irmão e diga: não é você que dá regra. Não, você não disse. Diga: não é você que dá a regra. É por isso que tem gente que chega no culto como esse e ele chega aqui dizendo: hoje eu vou chegar no culto só para ouvir a palavra. Aí chega o Espírito Santo do seu lado, ele começa a te cutucar, quanto menos você percebe já está chorando. E você diz: Deus, eu só vim para ouvir. E o Espírito diz: não, você veio para fazer o que o dono da regra quer que você faça. É por isso que tem gente que vem aqui dizendo: hoje eu quero ouvir uma palavra. E Deus usa o líder, o pastor, o dirigente para te dar a oportunidade. Aí quando você quer levantar a mão para dizer: eu estou com a garganta ruim, a garganta está inflamada, o Espírito diz: prega, canta, a regra quem dá. Olha para esse crente e diga: vai fazer o que o dono da regra mandou ou vai dar desculpa? O nosso problema é que a gente dá desculpa e a gente quer regrar aquilo que os céus quer fazer. Aqui não, só em São Vicente, mas é por isso que tem gente que chega nos cultos, ele diz: hoje o culto não foi bom, ou não senti Deus no culto. É porque você quis fazer a regra. Você não quis amassar o teu terno, você não quis borrar a sua maquiagem, você não quis quebrar a sua sandália. Mas eu estou pregando pra gente aqui que o diabo disse que você iria morrer, desistir, parar. Mas olha só você aqui, o fulano ficou em casa, o João não veio, mas você chegou, porque tu entendeu. Ele me deu a regra, ele me trouxe Quem vai adorar, levante a mão direita, porque a regra é dele, a glória é dele. Ele chega lá. E Deus dá outra visão para nós. Em Betel, qual a visão que Deus dá? De uma espada cravada no trono do rei. E Deus diz: olha, avisa para o rei que ele mesmo vai acabar com o seu reinado ao fim da espada. Porque além de me colocar o meu prumo, ele quer fazer do jeito dele. E tudo aquilo que acha que está sob o controle das minhas mãos tem prazo de validade, e eu acabo destruindo aquilo que eu acho que está no meu controle. O problema de muitas pessoas é que se frustram na vida porque ele acha que o controle está na mão dele. Mas Jesus chegou para dizer: se você acha que o controle está na sua mão, você mesmo acaba destruindo a sua vida, porque você quer fazer do seu jeito. Eu vou te dizer uma coisa: não pegue o controle da mão de Deus. Porque quando você pega o controle da mão de Deus, o namorado te deixa, ele te frustra, a namorada vai embora e você fica chorando. Mas quando você coloca o controle na mão de Deus, ele talvez até demora para chegar, mas quando chega não te trai.
Quando você quer fazer o controle do teu jeito, você vai para a empresa que você quer, faz o que você quer, aí você fica trabalhando e não consegue participar do culto, você mesmo se quebra. Mas quando o controle vem da mão de Deus, Deus te dá um emprego que você consegue cultuar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e fica salvo pela presença. Olha para esse crente que estiver do seu lado e diga: entrega o controle para a mão de Deus, crente. Para de fazer do seu jeito, para de fazer com as suas mãos, para de fazer da sua forma. Hoje tem gente aqui que até ontem fez do jeito que ele queria, mas quando sair desse culto vai ter que olhar para Deus e vai dizer: Deus, a minha vida está nas tuas. Eu vou acabar com o reinado ao fio da espada. Quando Amós chega lá, pastor, ele chega lá achando que vai abafar, que vai ser o pregador do momento. Gente, porque se tem um lugar para o crente crescer, é em Betel, é na casa de oração, sim ou não? Sim ou não? Se tem um lugar para um crente, um jovem, ainda mais jovem, crescer, esse lugar é na casa de oração, sim ou não? Esse sim. Sim ou não? Sim. Se tu não consegue crescer aqui dentro, lá fora tu não vai conseguir crescer. Se tu não consegue desenvolver o teu relacionamento com Deus aqui dentro, lá fora tu não vai conseguir. Se aqui dentro tu não dá certo, quem dirá lá fora? Só que quando Amós ele vai para Betel, ele vai com o pensamento assim: Deus me tirou do lugar de firmeza, de Tecoá, mas vai me levar para a casa de oração. Quando ele chega lá, tem um sacerdote que não foi usado por Deus, foi usado pelo próprio Satanás. Porque você está achando que não tem sacerdote que é usado pelo inimigo? Tem. Sacerdote ouve a palavra que Amós está profetizando, ele vai chegar no rei e vai dizer: olha, tem um vidente aí, tem um pregadorzinho aí, que está pregando contra o teu reinado, ó rei. Quer um conselho? Tira ele daqui de Betel, porque se ele profetizar vai acabar com o teu reinado. O que mais me dói, gente, é que primeiro, quem está dando conselho para expulsar Amós da casa de oração, não é quem está lá fora de Betel, é quem está dentro. E detalhe, é um líder, é um sacerdote. Aí eu entendi que não é só lá fora que querem encarar um verdadeiro adorador, mas dentro da casa de Betel tem gente que tem a mesma fé que você, diz que adora o mesmo Deus que você, mas não suporta ver a tua adoração. Tira ele daqui. Quem sabe Amós agora, ele vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, me tirou de Tecoá, do lugar de firmeza, para ser envergonhado na casa de oração. Me tirou do lugar de firmeza, de onde eu tinha empresa boa, de onde minha vida estava boa, para me levar para Betel, para profetizar na casa de oração, para ser envergonhado pelo sacerdote. Eu já imagino Amós, se tivesse celular, pegando o seu celular, logo postando lá no Instagram, hashtag o sacerdote Amazias tá me puxando. Quem sabe talvez ele já ia tirar foto de perfil, dizendo: tô triste, não quero falar com ninguém, tô sendo expulso. Quem sabe ele ia fazer igual você: não vou hoje para casa de oração não vou aparecer em Betel não, porque o rei não quer ver minha cara. Mas o texto diz que quando ele vai prestes a se frustrar, o texto vai dizer que Deus vai olhar para ele e vai dizer: Amós, profetiza. Amós, profetiza. Amós tinha vários motivos para não profetizar, só que eu pesquisei o nome de Amós também, e o nome original de Amós significa aquele que carrega fardos, ou aquele que carrega peso. Quando Amós vai dizer hashtag abandonado, hashtag tô fraco, eu imagino Deus olhando para Amós dizendo: Amós, o que é que significa teu nome? Amós vai dizer: aquele que carrega fardo. Eu imagino Deus olhando para Amós dizendo: Amós, tá aí porque eu te tirei de Tecoá, porque carregar o fardo no lugar que você sente firmeza é fácil.
Eu quero ver você carregar o fardo aonde era para você dar certo, mas tem um sacerdote usado pelo Satanás para querer te matar. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: Amós, carregar o fardo aonde todo mundo te ajuda é fácil. Eu quero ver você chegar onde todo mundo quer te matar e você ainda dizer: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, vai continuar sendo Deus. Eu quero ver você sair do lugar de firmeza e chegar no lugar que era para onde você dá certo, e tem gente querendo fazer dar errado, e você dizer: a porta está aberta, eu dou glória, mas se fechar, eu dou glória do mesmo jeito. Jesus chegou para te dizer: o fardo que eu te dei é pesado, mas ele não presta para ser levado em lugares que te apoiam. O fardo que eu te dei é pesado, mas ter pessoas para contar, para carregar o fardo é mole. Jesus chegou para te dizer: eu vou te dar força para carregar o fardo onde tem meia dúzia dizendo: vai morrer, vai parar, vai desistir. Mas para vergonha do diabo, tu chegou aqui dizendo: era para dar certo, mas está dando errado. Mas o diabo vai olhar para você e vai dizer: mas ela não largou o fardo, ele não desistiu, ele chegou no culto. E olha só você aí adorando. Pega na mão desse crente que estiver do seu lado. Diga: e aí, vai carregar o fardo ou vai ficar olhando pelas lutas? Diga: vai carregar o fardo dando glória ou vai ficar olhando pelas provas? Jesus não te levantou para choramingar, Jesus te levantou para carregar o fardo. Você vai sair desse culto, jovem, dando uma notícia para meia dúzia que quer ver tua vergonha. E qual é a notícia? Você vai postar lá no Facebook: hashtag tô carregando o fardo. Vê se esse crente que está do seu lado, ele tem cara de alguém que está carregando o fardo, ou ele tem cara que já morreu esmagado pelo fardo. Porque tem gente que até para dar glória é uma dificuldade, mas tem gente aqui que chegou aqui, tá pesado, tá doendo, olha lá, tá sofrendo, mas eu tô com fardo, dizendo: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Levanta a mão direita e libere 3 glórias para carregar esse fardo. Deixa eu ver. Você precisa carregar o fardo. Teu problema é que você quer carregar o fardo só no ambiente que você quer. Você quer carregar o fardo só na igreja, né? Fácil. Carrega o fardo lá na tua escola. Carrega o fardo lá no teu emprego. Na igreja todo mundo sabe que você é crente, que canta, que faz, mas no teu emprego quem você é? Está carregando? Não, mas na faculdade eu tenho muita amiga, mas as amigas nem sabem que você é crente. Carregar o fardo aqui é mole. Mas Jesus chegou para dizer: tem que carregar o fardo onde tem gente querendo ver a tua queda. Olha para esse crente que estiver do seu lado, por gentileza, e diga: até ontem. Não, você não disse, diga: até ontem você não carregou o fardo do jeito certo. Diga: até ontem você não carregou o fardo da maneira certa. Mas hoje Jesus vai te dar força para carregar o fardo quando tem meia dúzia apostando na sua morte. Eu vou te dizer um conselho: só tem um jeito de carregar o fardo, como pregador, entendendo que Deus é o Deus de ambientes favoráveis e ambientes desfavoráveis. Teu problema, meu problema, nosso problema é que a gente fala que o fardo é pesado. Pesado o fardo. Eu vou te dizer uma coisa: ele não é leve mesmo não. Quem disse que o fardo do evangelho seria um fardo leve? Quem disse? Nosso problema é que a gente está vivendo uma geração que quer facilidade, pastor. A gente é uma geração que quer tudo fácil, facilidade.
qualquer fofoquinha que fazem do nosso nome, a gente já está querendo parar. Qualquer coisa que vai contra aquilo que você prega, que você canta, você quer desistir. Mas vou te dizer, uma pessoa, se tu não der glória com essa pessoa, você não dá glória com mais ninguém. Uma pessoa que carregou o fardo, e esse alguém vale a pena falar. Um homem chamado Jesus. Esse vale a pena. Esse vale a pena. Satanás um dia olhou para Jesus e disse: eu quero ver tu chegar naquela cruz com o fardo que eu vou colocar na tua vida. Eu vou dizer uma coisa: Jesus amava carregar o fardo, mesmo quando o fardo fazia ele sofrer. Certa vez o diabo talvez olhou para Cristo e disse: vai, chega na cruz, chega. Jesus olhou para Satanás e disse: não, eu não vou chegar na cruz sem sofrer. Eu não vou chegar na cruz sem carregar aquilo que vai pesar na minha vida. Eu preciso carregar o meu fardo. Jesus carregou o fardo de 12 homens, velhos, formados, com mentalidade de homens, mas que agiam como crianças. Certa vez Jesus ele olhou para os discípulos, levou os discípulos para orar com ele. Estava tão aflito porque perdeu o seu primo. Os discípulos estavam fazendo o quê? Roncando, dormindo. Ao ponto de Jesus olhar para os discípulos e dizer: vocês não podem orar pelo menos 1 hora pela minha vida? Se isso fosse fácil, estava mole. O texto diz que Satanás vai tentar Jesus onde? 40 dias ao jejum no deserto. Jesus ele é uma pessoa que ama tanto carregar o fardo que, primeiro, Jesus carregou e deu de 10-0 no Satanás, carregando um fardo com fome. Aí tu não consegue fechar a boca para fazer 1 hora de jejum e falar que a vida está difícil, que a prova está grande. E Jesus com 40 dias estava carregando um fardo que você não consegue carregar um dia. Satanás olhou para Jesus e disse: chega naquela cruz. Tem que carregar o fardo ainda. Coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. E aqueles espinhos tinham aproximadamente 4 centímetros, ao ponto de perfurar sua cabeça. Colocou a coroa de espinho na cabeça de Jesus ao ponto de começar a jorrar sangue, perfurar a sua cabeça. Satanás olhando para Jesus disse: vai agora se entregar à cruz? Vou nada. Essa cruz só está tirando o sangue da minha cabeça, mas o fardo ainda está leve. Satanás vai usar os soldados romanos para darem uma quarentena de açoites nas suas costas. E uma quarentena na contagem romana é 40 menos 1, somando 39. Só que o material que eles usaram para açoitar Jesus era um material chamado azorrague. Esse azorrague tinha 12 tiras de elásticos, um pedaço de madeira. Na ponta desses elásticos, dessas 12 tiras, tinha ossos, lâminas e chumbo. Uma quarentena, 39 açoites nas costas de Jesus. Para quem está lendo o texto, está vendo que Jesus tomou só 39 cortes, mas não foi 39. É só fazer as contas. 39 vezes as 12 tiras de elásticos estavam na ponta do pedaço de madeira, totalizando 468 cortes. As costas de Jesus estão dilaceradas, o diabo disse. E aí, vai se entregar à cruz? Vou não. As costas estão sangrando, está mostrando ossos, mas ainda estou conseguindo andar. O fardo está leve. Coloca uma cruz de 50 a 70 quilos nas costas de Jesus, ao ponto de Jesus nem conseguir carregá-la. Jonathan, Jesus não conseguiu, não. Pegaram um homem chamado Simão de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz, porque Jesus não teve força. O diabo olhou e disse: vai para a cruz agora. Jesus olhou para ele e disse: não, a cruz ainda está leve. Estou caindo para um lado, estou caindo para o outro, mas ainda tem um para me ajudar. Se ele me ajuda a carregar e eu consigo carregar, eu ainda tenho mais para suportar. O texto diz que colocaram Jesus naquela cruz, amarraram Jesus, os braços, amarraram os pés de Jesus, prego na mão, prego no pé. O diabo disse: está pregado. E Jesus diz: não, tu é tão fraco e o meu fardo está tão leve, que até para inimigo fraco eu bato e dou de 10-0, de mão amarrada, de pé amarrado,
com prego nas mãos e nem preciso sair da cruz. Por quê? Porque o fardo é até pesado, mas no terceiro dia, no domingo pela manhã, o fardo que me pesava na sexta-feira vai ser leve. O fardo que me pesava na sexta-feira vai salvar uma humanidade. E Jesus chegou para te dizer: se até eu carreguei o fardo que você não carregava, por que é que você vai parar? Por que é que você vai desistir? A palavra é essa: se Jesus carregou o fardo, quem é você para desistir? Se Jesus carregou o fardo, quem é você para desanimar? Vai não, 2025 te fez chorar, mas 2026 está lá você, carregando o fardo em janeiro, dizendo: pesou, mas olha eu aqui, tô de pé, tô crente. Que o sacerdote vai olhar para o Amós e vai dizer: ô Amós, foge para ajudar, aqui tu não é mais bem-vindo. Esse fardo aí do ministério profético, de profetizar, aqui não é mais bem-vindo. Vai para ajudar. Só que quando ele acha que ele está envergonhando Amós, Deus toma a boca do sacerdote, ao ponto dele dizer na parte B do texto: profetiza, coma pão e beba água. Já percebeu que a gente tem duas necessidades para viver? Quantas necessidades? Quantas? Não, você não disse não. Quantas necessidades? Primeira, a gente precisa beber. Pastor, já viu alguém sobreviver sem beber água? Hã? Não tem. Já viu alguém sobreviver sem se alimentar, sem comer? Não tem, a não ser que seja pelo soro. A gente tem duas necessidades para viver: comer e... Quando o sacerdote acha que está envergonhando Amós, Deus vai tomar a boca do sacerdote dizendo: tu vai sair daí expulso, envergonhado, mas vai chegar em Judá comendo pão, bebendo água e profetizando. Sabe o que o Deus estava dizendo? O Deus estava dizendo: Amós, tu vai sair daí expulso, envergonhado, mas vai chegar em Judá com o fardo pesado, mas vai chegar sobrevivendo. Porque o fato do fardo pesar não significa que você tem que parar de viver. Tem muita gente que está morrendo porque está colocando culpa no peso do fardo que carrega. Mas Jesus chegou para dizer: o fardo pode ser pesado, mas você não pode parar a sua vida por causa do peso do fardo. Jonathan, eu não suporto mais essa vida que eu estou tendo. Eu não suporto mais esse casamento que eu estou tendo. Eu não suporto mais essa minha história que eu estou vivendo. Jesus chegou para dizer: o fato do fardo pesar não significa que você tem que parar de viver. Você vai chegar em Judá com fardo pesado, mas vai chegar se alimentando. Porque Deus é especialista em prover para crentes que sabem carregar o fardo. Lá em Judá tem alguém esperando você chegar com fardo pesado, dizendo: tá pesado, tá passando fome, tá morrendo, tá triste. Mas tu vai chegar lá em Judá com um fardo pesado, dizendo: tá pesado, mas eu não deixei de me alimentar na segunda, eu não deixei de me alimentar na terça, eu não deixei de me alimentar na quarta. Jonathan, não entendi. Jesus chegou para dizer: a raiva do diabo é que o fardo pesou, mas olha só você aqui, se alimentando dessa presença, se alimentando dessa graça. Eu sei que tem gente que está doido para ir para casa para comer aquela macarronada, mas tem gente que está aqui dizendo: o fardo está pesado, mas deixa eu me alimentar. Se coloque de pé, por gentileza. Eu não tenho poder para medir o peso do seu fardo. Eu não tenho poder para pesar o peso da sua dor. E só sabe quanto pesa aquele que carrega. O fardo para algumas pessoas que pesam, para outras pessoas pode ser leve. Talvez o teu fardo que pesa é simplesmente o teu pai que não é crente, a tua mãe que não é crente. Para quem olha para você e diz: só isso? Mas não sabe o sofrimento que você passa.
Talvez o fardo para você pesa mais nessa área do que para outras pessoas em outra área. Eu não sei qual é o fardo que está pesando na sua vida, mas dependente do peso do fardo, eu vim como uma voz profética essa noite. Jesus vai te dar graça para continuar suportando esse fardo. Eu quero convidar, eu sei que isso aqui já é de costume dessa igreja, mas eu quero convidar a igreja a vir aqui na frente. A igreja, eu sei que já é de costume, mas vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu vou orar essa noite para Jesus te dar unção, te dar graça, te dar força para carregar o fardo. Só você sabe o fardo que você carrega e do jeito que você está. Pastor, foi algo que Deus tocou no meu coração agora. É um pouco até diferente que eu vou fazer. Mas se o Senhor me der a permissão, eu faço isso. Se o Senhor me der a permissão, eu faço isso. Quem aqui quer romper o ano de 2025, mas quer romper vencendo o fardo que pesou? Eu quero convidar, é para quem quer, a você se ajoelhar aqui na ponta do altar. Se ajoelhar na ponta do altar. Pregador, eu estou vivendo uma vida tão difícil, mas eu quero romper esse ano, superando este fardo. Quem quiser romper, eu quero te convidar a se ajoelhar no altar. Porque se tem um lugar que o crente consegue ter vitória, é no altar. Não é obrigação, mas se às vezes tu não tem a coragem de se ajoelhar no altar, quem dirá Deus fazer alguma coisa na tua vida? Isso. E vocês vão orar essa noite dizendo: Deus, derrama unção na minha vida para suportar essa crise que eu não estou aguentando mais. Deus, me dá unção para suportar esse fardo que está doendo na minha alma. Você vai orar. E quando você começar a orar, o Espírito disse isso comigo essa noite, que Ele vai derramar uma unção na cabeça de pessoas aqui, mas não é uma unção de barulho, é uma unção de consolo. Porque tem pessoas que precisam ser consoladas pelas feridas que o fardo fizeram. E Jesus vai derramar uma unção de consolo, de graça essa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Eu vi que a querida vai louvar, então você pode preparar o louvor e você vai começar a louvar. E enquanto ela louvar, você vai começar a orar. E você vai apresentar o fardo que te machuca, o fardo que te pesa. E você vai começar a pedir unção para Deus te dar, derramar na sua vida para você superar esse fardo. E eu vou orar por essas pessoas aqui. Pode louvar. Feche os seus olhos e comece a orar agora, vai.